Saudações, ó bastiões, por todos os recantos desse nosso país e do mundo também, porque nos outros países também tem muitos bastiões. Esse que vos fala, Arnaldo Vergueiro, um visionário ainda muito pequeno aqui em relação às redes sociais, mas um cara extremamente sincero naquilo que pensa e naquilo que fala. E por isso, vamos começar a nossa semana, mais uma segunda-feira, mais um dia de luta, de labuta para esse governo tão esperançoso que nós temos, né? E hoje nós vamos começar falando sobre alguns temas, que o nosso tema de segunda-feira é sempre a política. E hoje o que nós temos para falar é uma coisa muito interessante, que é sobre o posicionamento do nosso Supremo Tribunal Federal quando ele assume a função de legislar. Só que a gente tem que voltar um pouquinho nessa história, que é quando o nosso presidente da República deixou bem claro que se o Congresso Nacional não regulamentar as redes sociais, que o Supremo assim o fará. E aí, o nosso Congresso Nacional, como já imaginado, não fez absolutamente nada em relação a isso. Alguns líderes estão preocupados em viajar pelo mundo todo aí com o presidente da República, gastando o nosso dinheiro em relação a despesas de viagens e hospedagens com valores absurdos. E o que acontece? Ele não legisla, essas lides elas vão alcançar os nossos tribunais, e aí o Supremo tem razão em dizer que ele vai ter que regulamentar esse tipo de coisa. Só que só tem um problema. Quando fizerem as devidas regulamentações, estas regulamentações irão fazer o quê? Quando alguém supostamente, eu estou falando em tese, ainda não entrei no detalhe da situação, mas, em tese, quando alguém se sentir ofendido, o responsável será a plataforma. Então, quando alguém fizer um pedido de retirada de de uma determinada postagem, seja um vídeo, seja uma imagem, quando aquilo for ofensivo, a pessoa que se sentir ali, no caso, atingida, ela vai poder fazer o quê? Olha, isso aqui não está me agradando. Eu quero que tire. Eu entendo que a rede social, a plataforma, vai fazer isso de pronto, porque ela não vai querer ser processada. Ela não vai querer responder judicialmente por uma situação que foi proporcionada por um terceiro que postou. E aí, isso se torna, a princípio, uma censura disfarçada. E aí onde é que a gente começa a ver os problemas? Gente, isso não vai ser assim, olha, sempre que a direita postar, a esquerda vai reclamar, e vai ficar por isso mesmo. Quando nós da esquerda postarmos, ninguém vai poder reclamar. Não, gente. Isso vai se tornar uma guerra de quê? De pedidos para retirada das postagens, para a retirada dos vídeos. Então vai ser assim: a direita posta, a esquerda vai querer mandar tirar. A esquerda posta, a direita vai querer mandar tirar. Só que aí as redes sociais não vão querer correr risco e elas vão retirar. Concordo plenamente. Isso aí é público e notório. Só que tem uma coisa: o que acaba acontecendo nesse exato momento? Hoje, por conta da movimentação e da articulação da nossa sociedade, o brasileiro começou há um certo tempo a investir em produção de vídeos. Existem muitos podcasts hoje extremamente inteligentes, extremamente relevantes, que levam a informação à pessoa que quer uma informação, ao ver desta pessoa uma informação isenta. E aí, esses podcasts, os maiores, então, existem 20, 30 pessoas envolvidas na estrutura de uma simples filmagem para quem está do lado de cá. Mas quem está do lado de lá está vendo o quê? Uma coisa absurda que tem que ser movida para que se possa construir o vídeo. E esses vídeos não vão mais ser o quê? Não vão mais existir. Se não existe, não é monetizado.
Se não é monetizado, vai existir um outro problema, porque o patrocinador tem o patrocinador e o interno e o externo. O interno é aquele que o próprio YouTube coloca. Agora, o externo é aquele que vem para patrocinar a marca ali do podcast. E esse cara, ele vai ter um certo receio. Ele não vai querer a marca dele vinculada a um vídeo que supostamente possa ser bloqueado. Então, nós temos que começar a ver as coisas de uma. E isso vai mexer muito também com a economia, porque muitas pessoas vão ser demitidas. Novas profissões criadas por conta desse contexto. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar hoje. Como segundo ponto, eu vou falar aqui do depoimento do Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu vi que ele ali se comportou de forma estratégica. Muitas pessoas criticaram quando ele fez uma certa brincadeira e também acharam que o posicionamento do ministro que conduzia a sessão ele foi extremamente bem posicionado dentro de uma situação. Eu entendo o seguinte, eu não sou bolsonarista, é a primeira coisa, mas eu entendo que o Bolsonaro, com a brincadeira de convidá-lo para ser vice na chapa em 2026, o que eu entendo, né, na minha santa ignorância, aqui, como eu sempre digo, sou um cara razoavelmente burro, mas eu entendo que ele deixou bem claro que a intenção dele não é de apoiar ninguém em 2026, é a de concorrer às eleições, que ele está disposto a isso. E ficou bem claro, por conta do brilhante posicionamento do colega advogado do Bolsonaro, as perguntas foram extremamente pertinentes e deixou bem claro a insegurança na delação do Cid, né? Eu achei que o tenente-coronel deixou muito a desejar na sua fala, na sua argumentação, quando ele deixa ali uma série de coisas em aberto e um depoimento extremamente confuso em relação a isso. Eu acho que, na minha maneira de ver, eu acho que esse processo começa a tomar um novo rumo em relação ao que deve acontecer até as eleições de 2026. O nosso terceiro tema de hoje, e esse tema eu vejo uma preocupação muito grande em relação a ele, que é o caso de uma influenciadora aqui do Rio de Janeiro, que ela gravou vídeos alegando ter sido vítima de um determinado crime em relação à integridade física dela. E ela grava o vídeo, tal, ela faz ali as postagens falando sobre o que ela pensa, sobre o que ela acha e sobre o que ela disse que aconteceu. Porém, existem imagens que comprovam justamente o contrário. Até mesmo quando ela fala em exigência de valores. Ela fala em exigência de valores na conta dela, senão eu vou fazer isso, isso, isso. Eu entendo bem pouco de legislação, mas eu vejo aí extorsão, eu vejo aí uma ameaça de se não me der o dinheiro, eu vou fazer isso, isso, isso. Só que tem um detalhe. Enquanto ela fez as acusações, e ela deixou bem claro que, inclusive, ela teria o interesse de prejudicar um rapaz que trabalha no gabinete de um parlamentar que não tem absolutamente nada a ver com a história. E foi citado o nome do parlamentar. Uma história que não tem nem pé nem cabeça para vincular ao parlamentar em relação ao crime em si. Eu não vejo. E aí o que acontece? O rapaz, de forma muito honesta, parece que ele foi lá e pediu exoneração do cargo dele, até com a ideia justa e honesta dele preservar uma terceira pessoa que não tem absolutamente nada
a ver com essa situação. Só que enquanto essa moça apresentou as provas, formou-se uma legião em favor da moça, contrária ao rapaz. E aí, quando vieram as provas em favor do rapaz, as pessoas, não, ela tem problemas psicológicos ou psíquicos que sejam. Gente, mas se o rapaz não junta provas, certamente esse rapaz agora estaria preso. Com isso, eu vejo que as relações pessoais estão cada vez mais comprometidas em relação a não existirem. Porque para um cara solteiro hoje, ele se envolver com uma pessoa, ele vai pensar 10 vezes antes. Por quê? Por receio dele supostamente se envolver com alguém e esse alguém acusá-lo de forma injusta de um crime que ele não cometeu. Gente, uma pausa. Estou falando dos casos onde o crime não aconteceu. Por quê? Nas situações em que o crime é verdadeiro, a meu ver, este indivíduo tem que pagar e muito caro quando ele cometer tal crime. Agora, eu estou falando das situações em que o crime não existiu. E aí a gente começa a levantar algumas teses do seguinte: algumas pessoas vão poder dizer assim, mas isso é só um caso isolado. Não, não é um caso isolado. Hoje já existem alguns iniciais levantamentos em relação a pessoas que estão fazendo o quê? Estão imputando a terceiros conduta delituosa, conduta criminosa, e que supostamente, quando fazem isso, elas cometem o crime de quê? De denunciação caluniosa. E aí é o seguinte: quando prova que isso foi uma denunciação caluniosa, tá, tudo bem. E aí? O fato desta pessoa comunicar um crime de forma mentirosa não caberia o entendimento de uma pena proporcional ao agravo que ela, de forma leviana, tentou causar a outrem. E aí ainda vem o entendimento barra procedimento, vamos dizer assim, de um projeto de lei onde as mulheres não necessitarão passar por corpo de delito para a comprovação do crime. Apenas a palavra delas bastará. Mulheres, esse recado agora é exatamente para vocês. Por favor, pensem muito bem antes de apoiar esse tipo de conduta, pelo seguinte: para os homens, isso é puramente prejudicial. Mas aí eu posso fazer algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é a seguinte: levando em consideração que o mundo é feito de apenas duas pessoas, ou são mães ou os filhos delas. Esses são os dois grupos de pessoas que nós temos no mundo. E a mulher, quando na condição de mãe, como é que ela vai se comportar quando o filho dela for de forma mentirosa, leviana, injusta, acusado por ter cometido um crime? Essa suposta lei, ela vai tratar de um crime contra a mulher. Ela não pode dizer que o crime é em relação do homem quando agredir a mulher. Não. A relação é para defender a integridade física da mulher. Beleza. E se for um casal de lésbicas e uma for acusada injustamente de ter cometido tal crime? A respeito do que eu falei anteriormente, eu só falei das mães, mas toda mulher, ela tem também pai, amigos, irmãos, primos, todos esses poderão ser de forma injusta acusados do cometimento de um determinado crime. Precisamos estar alerta a isso. E a respeito dessa situação, o que nós começamos a perceber? Nós começamos a entender que, em dado momento, olha o que pode acontecer. Quando um indivíduo supostamente for acusado de ter cometido tal crime que, ao meu ver,
é um crime bárbaro, o advogado de defesa vai apresentar: olha aqui uma estatística de mulheres que acusaram sem provas e de forma equivocada e criminosa. Então, o meu cliente pode estar em curso de tal crime. E aí vai se gerar a dúvida, a realidade só virá por meio do exame pericial. Então, a meu ver, quem procura desenvolver uma lei com tal viés é só para prejudicar a sociedade. Não é só os homens, não. As mulheres também serão prejudicadas. Imagina uma mãe que tenha um filho preso de forma injusta. Meu Deus, isso é uma coisa absurdamente leviana. Então, nós precisamos. Isso aí já é um alerta para o nosso Congresso Nacional. Em relação ao quê? Em relação a ele pegar, olhar esta situação e analisar de que forma? Ó, primeiro, isso não vai passar. E segundo, mexer no artigo que trata da denunciação caluniosa. Por quê? Porque a denunciação caluniosa, quando ela for feita e a pena a qual a pessoa pegaria no crime lá da violação pessoal, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, eu não estou sendo específico no assunto, mas digamos, o cara pegaria de 5 a 10 anos por cometer tal crime. Tá, então a denunciação caluniosa, neste caso, tem que ser no mínimo proporcional. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu denuncio e não acontece nada, vai ter uma enxurrada de processos em relação a isso. E isso vai bater aonde? Nos nossos tribunais. E aí, eles vão ter que rever essa situação, que, mais uma vez, trata-se da omissão por parte do nosso Congresso Nacional. É uma coisa assim muito complicada. Eu vou falar aqui brevemente sobre uma determinada acusação que foi feita por uma atriz global. Ela fez uma acusação ao comportamento de policiais do estado da Bahia. Ela fez ali uma comunicação e ela usou, eu acho que o erro foi nas palavras. Ela deveria ter dito, já que ela pensa desta forma, um determinado policial, um grupo de policiais. Ela não fez assim. Ela disse a polícia. Então, quando você diz a polícia, você está chamando todos. E aí eu vejo razão nos policiais que se sintam ofendidos e queiram entrar, queiram ingressar com ações no Poder Judiciário contra essa atriz. Então, vocês começam a observar, gente, só os 4 temas que eu falei aqui até agora, vocês começam a observar a fragilidade que a nossa sociedade se encontra. Vocês começam a observar a fragilidade que o nosso poder legislativo se encontra. E vamos dizer assim, e por uma questão de consequência, isso deságua onde? No nosso judiciário. Eu não entendo o nosso judiciário como bem formulado para elaborar leis. Não, ele está ali para julgar. Ele está ali para usar as regras, que são as leis, determinadas pelo poder legislativo. Então, é o legislativo que tem que dizer quais são os parâmetros para o judiciário. E o legislativo não está falando nada. O legislativo está preocupado que no início do mês o dinheirinho deles cai no bolso. Eles estão preocupados em saber o que vai sobrar de cargo. Eles estão preocupados em saber quando é que as emendas, né, que estão tão visadas aí, né, tão procuradas, tão galgadas, né, quando é que elas chegam. Então, a preocupação deles é exatamente essa, nada além disso. E para finalizar, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me deixou muito preocupado. Muito preocupado, muito preocupado, em relação a um pedido feito pelo advogado, o chefe dos advogados do governo federal, quando ele ingressa com um pedido de suspensão dos processos em face do INSS. Gente, aí tem 2 coisas que me preocupam. E aí eu quero falar, nesse exato momento,
com as pessoas que são de esquerda, mas que não são extremistas. O extremista, como eu sempre digo, vai chegar aqui, vai resmungar, vai falar um bocado de coisa, vai ficar por isso mesmo. Mas eu quero falar com as pessoas que são de centro-esquerda e de esquerda que defendem os ideais, que defendem os ideais de esquerda, porém, elas são capazes de conversar. Olha só, gente. Primeiro, por que ingressaram com essa ação para que o Supremo suspenda o processo? Será que isso é mais uma cortina de fumaça? E outra coisa, por que os deputados da esquerda não estão votando em favor da CPI para apurar esse escândalo do INSS? Eu sou um cara de direita, mas eu estou aqui perguntando por que os parlamentares, não é deboche, não é nada disso, não. Qual é o motivo plausível que os senhores me apresentam para que não se vote tal CPI, para que não se inicie ali a comissão parlamentar de inquérito em relação a esse escândalo de um valor absurdo. E a minha pergunta é: por que a Advocacia da União ingressou com um pedido de suspensão desses processos junto à instância superior? Qual é o interesse do presidente da República em relação a isso? E aí, gente, é quando eu falo para vocês sobre aqui, último bastião, é o reduto daquele que pensa. Por que isso está acontecendo? Vamos tentar entender. E aí eu quero falar com você que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, centro-esquerda, centro-direita. Opa, parou aí. Com extremista eu não converso. Extremista não tem vez comigo. Se ele vier com educação e conversar, nós vamos conversar. Agora, de forma desordeira, ofensiva, não, aí não tem diálogo. Não tem como conversar. E aí vamos começar a desenvolver esse tipo de pensamento. Como eu sempre digo, vamos começar a formar grupos. E aí é o que eu sempre digo. Gente, coloca o meu telefone, um grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos começar a conversar. Não adianta me ligar porque eu não atendo. Vai me mandar uma mensagem, se for ofensiva, eu só bloqueio, acabou. Não levo para o coração. Não levo para o coração. Mas vamos começar a conversar. Meu telefone é 21 976 999 387. Está aparecendo aqui embaixo, ó. 21 976 999 387. Gente, muito obrigado por hoje. Nosso livro está quase na boca para sair. Nosso primeiro livro falando sobre política. Falta bem pouquinho. Só depende do meu chefe. Meu chefe vai me passar as informações. Quando meu chefe falar, soldado, pode comunicar o livro. Eu vou dizer, sim, senhor chefe. Eu só recebo ordens. E aí, o que acontece? Isso foi só uma brincadeira, tá, gente? E aí, o que acontece? Comentem, curtam, compartilhem. Vamos enganjar. Vamos começar a ter mais voz comportamental. Ok, gente? Mas de forma ordeira, de forma educada. Pode ser? Gente, um beijo. Até amanhã. Amanhã vamos falar de endividamento. É isso aí. Um beijo, gente.